Jesus perguntou aos seus discípulos, um determinado dia estavam reunidos, e Jesus perguntou: o que as pessoas falam sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas antigos. Então Jesus pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz para Pedro: Pedro, você não pode ter aprendido isso de mim, porque eu não disse isso para você. Eu não revelei isso para você. Quem te revelou não foi carne e nem sangue, mas o próprio Deus, Pedro, revelou a você essas coisas. E por causa disso, eu vos afirmo: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aquele que se levantar contra ela será despedaçado. Veja quantas promessas de segurança existem na Bíblia, por parte do Deus Pai, por parte do Deus Filho e por parte do Deus Espírito Santo. Promessas de segurança. Aquele que crê em mim, de maneira nenhuma será envergonhado. No Salmo, se eu não estou enganado, 39, está escrito que muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. Muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum só osso será quebrado. Veja que Deus, ele tem um cuidado especial com aqueles que se aproximam dele. Posso dar um conselho para você? Eu espelho minha vida. Sabe em quem eu me espelho? Eu tenho uma admiração muito grande por aqueles evangelistas ali do século XVIII, né? Do século XVII. Eu tenho uma admiração por esses homens, porque eram homens que baseavam toda a sua fé numa vida de comunhão com Deus. E eu sempre pensei assim, eu sempre pensei dessa forma. Charles Spurgeon disse: cuide da sua comunhão com Deus, e Deus cuidará da sua prosperidade. Você conhece Charles Spurgeon? Depois pesquisa aí no Google, ou coloca assim, história de Charles Spurgeon no YouTube, e você vai ver o que Deus fez na vida desse homem de Deus. Você já ouviu falar de John Wesley? Assista depois o documentário da vida de John Wesley, um homem de oração, um homem que orava tanto que aonde chegava ele revolucionava, porque a presença de Deus era muito forte na vida dele. Bastava John Wesley pisar o pé ali e multidões se acercavam a ele. Ele acordava, sabe que horas? Um homem que trabalhava muito, ele fazia os sermões dele, ele viajava a cavalo. Ele se dedicava tanto a Deus, John Wesley, que nas suas viagens a cavalo, ele ficava lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Ele comia as escrituras ali, sabe? É isso que falta na igreja de hoje. O tempo que as pessoas perdem aí nas redes sociais, se estivessem meditando na palavra de Deus, se alimentando mesmo. E eu não estou falando de ficar lendo um capítulo, 2 capítulos da Bíblia, não. Eu estou falando de se aprofundar, porque você pode fazer isso. Hoje em dia você tem Bíblias em áudio. Indo para o trabalho, eu faço isso todos os dias. Você pode ouvir a Bíblia em áudio. Você não precisa mais ler. Ouvir, tá em casa, é bom ler, para você entender cada
versículo ali, cada capítulo. Poxa vida, se a igreja de hoje se dedicasse mais à santidade com Deus, nós não teríamos tanto problema, teríamos uma igreja abençoada. Teríamos uma igreja abençoada. Porque no momento em que você tem comunhão com Deus, Deus age na sua vida de forma poderosa. Ah, Paula aí, Deus abençoe, Paula. Deus abençoe você, mulher de Deus. Estou orando por você, estou orando por todos os nossos amigos. Deus abençoe você. Então, o que falta na igreja de hoje? Santidade. O que falta na igreja hoje de Deus? Comunhão com Deus. Se você cuidar do seu relacionamento com Deus, Deus vai cuidar de tudo na tua vida. Deus vai cuidar das dívidas que você tem. Deus vai cuidar dos problemas familiares. Deus vai cuidar da tua saúde. Você tem uma doença? Busque comunhão com Deus. Virá sobre você o Consolador. Você terá autoridade. Sabe o que é isso? Autoridade? Você dizer, doença, saia do meu corpo. Puxa vida, saia do meu corpo. E a doença tem que sair. Por que a doença tem que sair? Porque a autoridade de Deus está sobre você. Mas isso, meu amigo, é joelho no chão. É meditação na palavra de Deus. Meu irmão Nunes, Deus abençoe, meu irmão. Guerreiro de Deus. Hoje em dia, o segredo, aliás, hoje em dia não, perdão, sempre foi assim, é comunhão com Deus, meu amigo. Eu tenho um desejo de escrever um livro, e eu vou realizar esse desejo, eu tenho certeza disso, chamado Vivendo em Plena Unção. Vivendo em Plena Unção. Você já viveu o sobrenatural de Deus? Você já tirou um mês? Já tirou um mês assim para viver em plena comunhão com Deus? Faça isso para você ver o que vai acontecer. Experimenta isso para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. É muito grande, é muito poderoso o que Deus faz quando você tem intimidade com Deus. Vou dar um exemplo para você. Você lembra de Daniel? Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel era um homem que tinha ali um coração também segundo o coração de Deus. Eu acho interessante um versículo lá do capítulo 10. Daniel ora e o anjo voou rapidamente para atender Daniel. Olha que bacana isso. Você abrir a boca para adorar a Deus e basta você dizer meu Pai, e anjos se deslocam para atender, porque eles dizem o amado de Deus está orando. O amado de Deus, a amada de Deus está orando. Imediatamente os céus entram em movimento para atender você. Imediatamente os céus e se movimentam. Os anjos vão na tua direção para executar ali o teu pedido. É isso que você tem quando você ama a Deus acima de tudo e acima de todos. É isso que você tem. Daniel começa a orar, o anjo voa rapidamente. Sabe o que é legal? É muito forte isso. Meu Deus, eu chego a ficar emocionado quando o anjo chega. O anjo diz para Daniel assim, Daniel estava orando muito pelo povo dele. E o anjo disse assim, Daniel, homem muito amado. Meu Deus do céu. O anjo diz para Daniel, homem muito amado. Então me diga, meu irmão, como que o anjo tinha essa noção que Daniel era um homem muito amado? Explica para mim isso. Explica. Daniel era muito famoso no reino dos céus. Todos os anjos sabiam quem era Daniel. E anjo não é onipresente não, tá, gente? Anjo não é onisciente, nem onipresente e nem onipotente. Então, como um homem é tão famoso no reino dos céus? A comunhão com Deus leva a você a ter 3 grandes benefícios. Você quer saber quais são os 3 grandes benefícios? Quando você tem comunhão com Deus, quando você não vive no pecado, quando você deixa de agradar a si mesmo para agradar o Espírito Santo, você sabe quais são os 3 grandes benefícios que você passa a usufruir? Anota aí, ó. Tá pronto? Guarda no teu coração que eu vou dizer. Quando você passa a ter comunhão com Deus, você passa
a receber uma unção que vai levar você a ter o que você nunca teve, a chegar onde você nunca chegou e jamais chegaria sem essa unção, e você passa a ter, a chegar e a ser o que você jamais seria. É isso o que acontece, os 3 resultados que acontecem na vida de quem abre mão dos seus desejos, abre mão da sua carne, abre mão de tudo só para amar Jesus Cristo. Eu estou falando com você aqui, eu estou emocionado perante o meu Deus. É diferente, é diferente. Você começa a orar, mal você abre a boca e o Espírito de Deus já vem sobre você. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que não dá nem para me explicar para você, a não ser que você mesmo venha usufruir disso. Se as pessoas soubessem o benefício da intimidade com Deus, não perderiam tempo com tanta coisa, sabe, tanta besteira. O tempo que algumas pessoas perdem desabafando em redes sociais, se ela estivesse chorando na presença de Deus, se ela estivesse se adorando, sabe, a Deus ali, falando para Ele: meu Pai, olha que bacana, Pai, Pai, me ajuda, Pai, a luta tem sido muito grande, o Senhor tem visto, mas eu te amo, eu quero estar perto do Senhor, me ajuda a passar por isso, envia o Teu Espírito Santo. Ah, meu amigo, você não tem noção do que acontece quando você busca essa intimidade com Deus. Primeira coisa que acontece quando você está aflito e você busca refúgio em Deus, sabe o que acontece? Paz. Teu coração já se enche de paz. Você já percebeu isso? Não sei se você já presenciou isso, se você já viveu isso, mas comigo é assim. Todas as vezes que eu passo uma luta e eu começo a adorar a Deus, poxa vida, a paz inunda o meu coração. É como se eu tivesse anestesiado, pronto para uma cirurgia. É isso que acontece. Comunhão com Deus é tudo. A comunhão com Deus te leva a ser batizado no Espírito Santo. A comunhão com Deus te leva a ter, você passa a ter autoridade. E quando eu falo autoridade, é autoridade geral, autoridade espiritual. O que você determinar, Deus vai fazer acontecer. A palavra de uma pessoa que tem comunhão com Deus jamais cai no chão. Jamais. Você lembra como Jesus andava? Pai, Pai. O próprio Filho deu exemplo pra gente. Pai, Pai. Quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele poderia já chegar ao, Lázaro, porque ele tinha autoridade. Lázaro, levanta. Não. Jesus chega para diante ali do túmulo, ele diz: ó, tira a pedra. Removeram a pedra. Aí saiu aquele cheiro, porque Lázaro já estava em decomposição, 4 dias. Jesus ergue os olhos para o céu e esquece o morto. Jesus esqueceu o morto. Ele nem se preocupou com o milagre. A primeira preocupação de Jesus foi falar com o Pai. Foi falar com o Pai. E ele ergue os olhos e diz: graças te dou, porque sempre me ouves. Aliás, eu só digo isso por essa multidão que está aqui, Pai, porque tu sempre me ouvistes. Então agora Jesus olha para o morto e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Você já observou na história de Jesus que do nada ele se retirava e ia para um lugar solitário a fim de orar? Você já percebeu isso? Por diversas vezes Jesus abandona a multidão, ele dava o sermão dele e aí ele se afastava para orar. Um certo dia, Deus abençoe, Ederlane, Deus abençoe você. Um certo dia Jesus estava dando ali o sermão e aí o que aconteceu? Já estava escurecendo e Jesus tinha que atravessar a margem e não tinha mais barco. E aí Jesus falou para os discípulos assim:
vão na frente, tá bom? Porque eu ainda tenho outras coisas para fazer. Eu vou despedir o povo, eu vou orar. Vão na frente. Mas, mestre, não tem mais barco para o senhor. Fiquem tranquilos. Vão na frente e me esperem do outro lado. Por que Jesus tinha essa confiança? Seu esposo falou, Aderlan? Deus abençoe. Grande homem de Deus, Bispo Omar, Deus abençoe. Aliás, eu acho que eu vi seu esposo em São Paulo, se eu não estou enganado. Acho que eu vi ele de longe. Deus abençoe, saudade dele. Aí Jesus fala assim para os discípulos: me espera do outro lado, fica tranquilo. Mestre, não tem barco. Fica tranquilo, me espera lá do outro lado. E aí, Jesus despede a multidão. E o que aconteceu? Ele foi orar, ele adorou ao Pai, como ele sempre fazia. Aí, logo em seguida, Jesus, acabando ali a oração de adorar a Deus, ele vai na direção do mar. Realmente, não tinha mais barco. Isso era preocupação para Jesus? Não, minha amiga. Sabe por quê? Porque quando você tem comunhão com o Pai, nada te preocupa. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Quem tem comunhão com Deus vive rindo. Você sabia disso? Vive rindo. Parece maluco. Mas não é maluco não. Na verdade é a alegria. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela tem alegria, porque Deus cuida da vida dela nos mínimos detalhes. E aí, Jesus, ali com a sua autoridade, com aquela paz dentro do coração dele, não estava preocupado com o barco, ele estava preocupado em anunciar o Evangelho. Não tinha mais, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que eu aprendo aí? Quem tem comunhão com Deus, anda sobre milagres. Você anda e os milagres te acompanham. Manda outro para ele, Adelane. Deus abençoe. Abraço para vocês, tá? Tenho um carinho enorme por vocês. Quem tem comunhão com Deus anda sobre milagres. Eu estou falando de religião aqui? Não, estou falando de religião. Eu estou falando de uma comunhão direta com o Pai. Ele está nos céus, ele está pronto. Seja você quem for, se você decidir conhecer Ele e meditar na palavra dele, porque a Bíblia nos ensina como chegar a Deus. A Bíblia nos ensina como chegar a Ele. Então as coisas começam a acontecer. Quem te devia, paga. Porta fechada, você estava querendo uma porta, de repente abre 5. Agora Deus quer que você escolha. Escolhe aí, ó. Você estava preocupado com uma? Eu estou te dando 5. É isso aí. É isso que acontece quando você tem comunhão. Jesus disse: aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Tem o quê? Comunhão, meu amigo. Intimidade com o Pai. Aquele que tem, muito mais lhe será acrescentado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Entendeu agora? Aquele que tem comunhão com o Pai, muito mais lhe será acrescentado. Bênçãos que não se pode medir. E aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então o segredo de vencer é estar perto de Deus. Se coloque no colo de Deus. Confie nele. Outra coisa, cuidado com o que você vê. Sabe um dos segredos para você se manter perto de Deus? Davi disse: não porei coisas más perante os meus olhos. Cuidado com o que você vê. Cuidado com aquilo que você busca. Cuidado. O segredo é você se manter sintonizado. Não saia de casa sem falar com Deus. Aliás, assim que você desperta, já fala com teu Pai, já diz para ele: bom dia, Espírito Santo. É isso aí. Vai nessa fé. Guarde essa frase de Charles Spurgeon no seu coração. Cuide da sua comunhão com Deus. Deus vai cuidar de todo o resto, inclusive da tua prosperidade. Deus abençoe você, meus amigos. Beijão no coração de vocês. Estarei sempre orando por vocês. Peço que vocês também orem por mim. Deus abençoe. Até a próxima.